Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana vamos estudar sobre a paternidade e a maternidade. Vamos analisar os desafios, os medos, mas especialmente a satisfação e a alegria de sermos pais. Talvez você, ouvinte, não seja pai, não seja mãe, mas olha bem, este programa é para você do mesmo jeito. Porque este programa vai lhe apresentar princípios maravilhosos acerca da paternidade, da maternidade e que lhe ajudarão no futuro para que você possa aplicá-los aos seus filhos. Caso você não venha a ter filhos, você poderá se utilizar deste conhecimento para transmitir a outras pessoas, para transmitir a familiares, para cuidar de sobrinhos. Então, amigo ouvinte, essa lição será muito especial. Eu costumo dizer, amigo ouvinte, que o filho é um presente do amor de Deus. É uma forma de Deus nos ensinar um pouquinho sobre o amor que existe entre as três pessoas da divindade. Porque não existe, amigo ouvinte, um ser no mundo que alguém normal, diríamos assim, ame mais do que a um filho. Eu me recordo muito bem que, antes de nascer a minha primeira filha, a Yasmin, que hoje tem 8 anos, eu não era um indivíduo muito chegado em crianças. Para mim, as crianças deveriam ficar no lugar delas, eu no meu, tudo certo. Mas, amigo ouvinte, depois que nasceu a minha primeira filha, o meu coração mudou de uma forma drástica. Eu percebi que o meu gosto pelas crianças se tornou muito superior e mais, eu percebi que é possível você amar mais alguém do que a você mesmo. Um filho me mostrou exatamente isso, que é possível você amar mais alguém do que a você mesmo. E isso do ponto de vista humano não tem lógica. Não tem lógica você amar mais alguém do que a você. Normalmente você ama-se mais e depois você ama as outras pessoas. Mas em relação a um filho isso é diferente. Você consegue amar mais o seu filho do que a você mesmo. E depois eu tive minha segunda filha, a Lavínia, que hoje tem 3 anos e 9 meses. E antes de tê-la eu pensava o seguinte: será que eu vou conseguir gostar da minha segunda filha assim como eu gosto da primeira? E você gosta, o amor é profundo também. Mesmo que você tenha uma afinidade maior com um filho do que outro, isso é mais do que natural, o amor é algo absurdo. Seja pelo segundo filho, seja pelo primeiro, não importa. Então, amigo ouvinte, ter um filho, ter uma filha é uma experiência única. É algo que você nunca mais vai sentir da mesma forma. A minha mãe diz que ser avó é ser mãe 2 vezes. Meu pai diz a mesma coisa em relação a ser avô. Então, você e eu vamos experimentar, caso Jesus não volte antes, uma sensação extremamente diferente quando segurarmos netos em nossos braços. Mas nesta semana vamos falar sobre a questão da paternidade e da maternidade. E você vai perceber, amigo ouvinte, que Deus, através de um filho, ele nos ajuda a aprendermos um pouquinho sobre o seu amor. E vou lhe explicar o porquê. Sendo que nós, pais normais, não estou falando de pais anormais ou pais criminosos, não estou falando nada disso. Estou falando aqui de gente normal, tá? Sendo que um pai e uma mãe dão a vida por um filho, se necessário for, nós somos capazes de dar a vida por um pedacinho de um dedo de um filho. Você consegue entender melhor por que João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se utilizou desta linguagem para nos ensinar algo sobre o seu amor. Na verdade, de acordo com a Bíblia, Jesus
é pré-existente e é eterno. Cristo não foi criado por Deus o Pai, como diz Isaías 9, verso 6, onde Cristo é chamado de Pai da eternidade. Agora, Cristo, ao encarnar e assumir uma função de subordinação, a divindade escolheu referir-se a si mesma como Pai e Filho e também como Espírito Santo. E considerando, amigo ouvinte, que um pai e uma mãe são capazes de dar a vida por um filho, Deus diz assim, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ao invés de Ele mesmo, o Pai, vir morrer por nós, Ele deu Jesus, ou seja, para Deus mostrar a profundidade do amor entre as pessoas da Trindade, Deus não escolheu a linguagem marido e mulher. A linguagem marido e mulher, Deus escolheu para expressar, sim, o amor e a intimidade entre Deus e a igreja. Mas para mostrar algo ainda muito mais forte, João 13,6 diz assim, olha, vou fazer uma releitura do texto com base no que eu estou explicando. Um pai e uma mãe são capazes de darem a vida pelo filho. Mas Deus Pai amou o mundo de tal maneira que Ele chegou ao ponto de dar o seu filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você percebe, amigo ouvinte, que o amor da divindade pelo ser humano é algo extremamente grande, é algo absurdo. Porque o normal é você dar a vida pelo seu filho. Agora, quando você dá o seu filho por alguém, é porque o tipo de amor que você tem é algo muito sério, extrapola a normalidade e a lógica humana. Então, amigo ouvinte, um filho é um presente do amor de Deus. É uma forma de Deus ensinar um pouquinho sobre o amor que existe entre as três pessoas da Trindade. E por isso, você precisa estudar a lição dessa semana, porque vai lhe dar uma oportunidade muito importante de você ser um melhor pai, ser uma melhor mãe. E se você é avô ou avó, ser um melhor avô, uma melhor avó, ou um melhor tio, uma melhor tia. E se você não tem como ter filhos no momento, por algum motivo, inclusive uma limitação física, não se preocupe. Deus de alguma forma usará você para fazer o bem a outras pessoas que precisam aprender a esses princípios. Eu espero que você acompanhe o Lições da Bíblia desta semana. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesse estudo da semana em que vamos falar sobre as alegrias, a satisfação e alguns desafios e medos da paternidade e da maternidade, não poderíamos deixar de dar um recado para as pessoas que não podem ter filhos ou que não querem ter filhos, mas especialmente para aqueles que não podem ter filhos. Talvez você se identifique com alguns personagens bíblicos que desejavam ter filhos e não conseguiam. Por exemplo, Sara teve dificuldades, mas Deus fez algo de extraordinário por ela. Ana, a mãe de Samuel, e outras pessoas na Bíblia tiveram dificuldades. Primeiramente, eu queria dizer para você que o Senhor, Ele pode dizer um sim, pode dizer um não ou pode dizer um espere um pouco para as suas orações.
Não posso dizer a você, amigo ouvinte, qual será a resposta dele, mas eu posso lhe garantir uma coisa. Com base na minha experiência cristã e de um pecador que tem sido salvo pela graça de Cristo, eu posso lhe garantir que Deus nunca vai fazer algo contrário ao que você mesmo faria por você se você pudesse ver o fim desde o princípio como ele. Deus nunca vai dirigir a sua vida de uma maneira diferente de como você mesmo dirigiria a sua vida se você pudesse ver o fim desde o princípio como ele. Isso significa que se Deus disser um não para a sua oração, pode ter certeza que se você visse o fim como Deus o vê, você diria o seguinte: Deus tem razão em não dizer um sim para esta minha oração. Agora, Deus pode perfeitamente atender a sua oração e ajudar você a ter um filho, caso você tenha dificuldades, seja você homem ou seja você mulher. E em Gênesis 25, 21, lemos sobre isso. O texto diz: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Deus pode perfeitamente atender a oração de alguém. Deus pode atender a sua oração se você orar por sua esposa para que ela tenha filhos. Deus pode atender a sua oração se você orar por seu esposo para que ele tenha filhos. Deus pode atender esta oração através de um milagre. Ou Deus pode atender esta oração fazendo com que um método científico dê certo, tenha êxito. Você precisa, amigo ouvinte, ter a certeza de que Deus entende a sua tristeza, Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe dos seus desejos. Mas confie em Deus, sabendo que se Ele não decidir dar a resposta que você quer, Ele vai dar a você a resposta que você precisa e vai capacitar a você a aceitar essa resposta. O pecado, amigo ouvinte, afetou todos nós, e o pecado trouxe limitações para cada um de nós. E alguns, em consequência do pecado que contaminou a nossa natureza humana, não conseguem ter filhos. Você não precisa culpar a Deus por isso, porque Deus nunca planejou que alguém não tivesse filhos. Quando nós temos limitações, é porque isso é consequência do nosso mundo de pecado e da nossa natureza corrompida. Agora, ao mesmo tempo, você pode sim ter em mente que Deus pode mudar essa situação através de um milagre, através de um recurso científico, mas Deus pode também dizer um não, porque Ele vê o fim desde o princípio e Ele sabe o que é melhor para nós. Existe, amigo ouvinte, a opção da adoção. Algumas pessoas são muito felizes com os filhos não biológicos. Considere essa opção. E se não der certo também, siga sua vida adiante feliz, com a certeza de que Deus lhe ama, com a certeza do Salmo 103:13 que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus tem piedade de você. Deus lhe ama. Mas Deus quer a sua felicidade eterna, Deus quer a sua alegria. Então Ele pode fazer um milagre ou Ele pode dizer: espere um pouco. Ou, como Ele conhece o fim desde o princípio, Ele pode dizer um não. O mais importante, amigo ouvinte, é que você não deixe de orar enquanto Deus não deixar bem claro para você qual será a resposta dele. Se Ele fará um milagre, se Ele vai dizer para você: espere mais um pouco, ou se Ele vai dizer: não, meu filho. Saiba de uma coisa: o seu valor diante de Deus não existe por causa da capacidade ou não de ter filhos. O seu valor diante de Deus tem que ser avaliado à luz da cruz, porque Jesus morreu por você. Esta é a maior prova
do amor de Cristo por você. E você, meu amigo, minha amiga que tem filhos, tenha muito cuidado, seja uma pessoa sensível. Não foque nesse tipo de assunto perto de pessoas que não têm filhos. Qualquer coisa que você falar pode aumentar a dor, a angústia da pessoa que está passando por este momento difícil em querer ter um filho e não conseguir. Então, nós que temos filhos, agradeçamos a Deus por isso e sejamos instrumentos de Deus para confortar, para auxiliar essas pessoas que não têm filhos. Não sejamos insensíveis. Temos cuidado com aquilo que falarmos diante de pessoas que, no momento, não estão podendo desfrutar da paternidade ou da maternidade. Amanhã veremos dicas bíblicas para pais e mães solteiros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estamos estudando sobre o dom da paternidade, da maternidade. E hoje veremos sobre os desafios de alguém ser um pai e uma mãe solteira. Você pode ser um pai ou uma mãe solteira por vários motivos e nós não vamos entrar nessa questão. O que eu quero destacar é o que a Bíblia tem a dizer a fim de lhe ajudar a exercer essa tarefa desafiadora. Desafiadora porque a estrutura familiar que Deus criou exige que a criança tenha a figura da mãe e a figura do pai. Mas no mundo de pecado como estamos, nenhum de nós está livre de sermos um pai solteiro ou uma mãe solteira. Mas a palavra de Deus, amigo ouvinte, nos dá respostas. A palavra de Deus não nos deixa sem orientação a respeito deste assunto e de qualquer assunto da nossa vida. Primeiramente, em Tiago capítulo 1, verso 5, o apóstolo Tiago nos ensina o seguinte, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Deus dá a todos de uma forma liberal. Isso significa que se você for uma mãe solteira, um pai solteiro, você pode recorrer à oração, pode recorrer à leitura da Bíblia para pedir orientação do seu Criador e Ele vai lhe dar. Além de lhe dar a orientação necessária para cuidar do seu filho ou dos seus filhos, Deus, pelo conhecimento da sua palavra, vai lhe proporcionar paz, descanso, proteção, cuidado. Ao mesmo tempo, há pessoas casadas que são mães e pais solteiros. Sabe por quê? Porque eles não participam da relação familiar devidamente, não participam da educação dos filhos. Esses pais não necessitam de sabedoria. Esses pais necessitam sim serem obedientes a Deus, pararem de serem negligentes. Há pais que estão casados, porém são pais solteiros, porque eles têm que cuidar dos filhos sozinhos e o outro cônjuge é totalmente negligente. Isso nos mostra que nem sempre estar casado significa que você seja um pai ou uma mãe presente. Você pode estar casado e ser totalmente ausente. Então, neste caso, o que a palavra de Deus tem a lhe dizer é que você está pecando, está errando e precisa decidir mudar isso. Mas caso não seja este o seu caso, caso você não precise simplesmente obedecer a Deus, mas precise de orientação para cuidar de um filho sozinha ou sozinho, peça sabedoria a Deus. E de acordo com Tiago 1, verso 5, Deus faz questão de dar sabedoria. É muito importante também que na sua igreja, você que não é uma mãe ou um pai solteiro, é muito importante que você ajude a liderança da sua igreja a trabalhar mais, a desenvolver um ministério em prol dessas pessoas. A sua igreja poderia, por exemplo, de vez em quando, alguém desta equipe missionária dar um descanso para essa mãe ou para esse pai solteiro,
ficando um pouquinho com o seu filho ou sua filha para que essa pessoa pudesse fazer alguma outra coisa, orar mais, estudar a Bíblia sozinha. Você poderia servir como um mentor, uma mentora para este filho que tem só a mãe ou tem só o pai. Deus quer que você e eu amemos ao ponto de ajudarmos as mães e os pais solteiros que necessitam de apoio e sabedoria para enfrentar os desafios de uma maternidade ou paternidade, estando eles sozinhos. Que a igreja seja uma fonte de inspiração e de instrução para esses pais. Continuaremos amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Um grande abraço e até lá. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre a alegria e a responsabilidade de educar filhos. Um grande presente de Deus para nós são os filhos. No Salmo 127, versos 3 a 5, lemos o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Aqui Davi diz que os filhos são um presente do Senhor e uma recompensa que Ele dá. E realmente, uma das grandes realizações que nós temos na vida é ter filhos, porque conseguimos ver nos filhos algo de muito extraordinário que não vemos nas outras pessoas. Conseguimos sentir pelos filhos um amor que não havíamos sentido por mais ninguém nesta vida. Eu costumo dizer que o filho é o único ser que nós amamos mais a ele do que a nós mesmos. Então a experiência da paternidade é algo de extraordinário, algo único, é algo que nos ensina muitas coisas, especialmente o grau de amor que Deus tem para com o ser humano. Porque na relação entre pai e filho, Deus revela um pouquinho da relação que existe entre as três pessoas da Trindade. Tanto que Deus escolheu especificar a si mesmo como pai e a outra pessoa da divindade escolheu especificar a si mesma como filho. Ou seja, para mostrar a profundidade do amor de Deus por nós, Deus nos dá também o dom da paternidade e da maternidade. Os filhos nos ajudam a visualizarmos o mundo de uma outra forma. A vida passa a ter um sabor especial. Antes fazíamos as coisas para nós. Hoje queremos dar tudo e o melhor para os nossos filhos. Ou seja, os filhos vão moldando o nosso caráter, vão nos ensinando a sermos mais pacientes, tiram a atenção do nosso próprio eu e passamos a dedicar o nosso melhor para outra pessoa, que é a criança, que é um filho. Então, um filho é um instrumento poderoso de Deus para moldar o nosso caráter. E uma pessoa que não se torna melhor com o nascimento de um filho é uma pessoa muito má. É uma pessoa que realmente não tem mais o que fazer por ela, pelo menos do ponto de vista humano. Porque uma pessoa que não é impactada positivamente pelo nascimento de um filho, ele tem um coração muito duro, muito fechado, até mesmo às influências do Espírito Santo. É óbvio que o Espírito Santo continuará trabalhando com a pessoa. Há pessoas, sim, más, que mesmo sendo más e não tendo sido impactadas positivamente por um filho, vieram a se tornar boas quando, por exemplo, os netos nasceram. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: se você não mudar para melhor com o nascimento de um filho, pouquíssimas coisas neste mundo vão mudar você para melhor. Pode ter certeza disso. Agora, juntamente com este privilégio de sermos pais, né, também existe a responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Deus quer que você e eu, como pais, coloquemos em prática o plano de desenvolvimento espiritual que Deus traçou para os filhos em Deuteronômio capítulo 6.
Ali em Deuteronômio capítulo 6, há um plano de desenvolvimento espiritual dos filhos que você e eu precisamos seguir, tanto para a nossa felicidade, quanto especialmente para a felicidade dos nossos filhos. E este plano para o desenvolvimento espiritual dos filhos, encontramos aqui dos versos 4 ao 9. Eu vou ler para você Deuteronômio 6, 4 a 9, na nova versão transformadora. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Primeiramente, Deus faz um convite para que os pais amem ao Senhor de todo o coração. Quando você ama ao Senhor de todo o coração e conhece os ensinos de Deus, você tem como transmitir algo de bom para os seus filhos. E depois de você amar ao Senhor e guardar a palavra de Deus no seu coração, Deus pede que você siga este plano de desenvolvimento espiritual para os seus filhos, ensinando-os por meio da repetição amorosa, paciente, por meio do diálogo, por meio do exemplo. Deus quer que você ensine os seus filhos a também amarem a Deus. Esta é a maior herança que podemos dar aos nossos filhos. O amor e o respeito para com Deus. Quando os nossos filhos amam e respeitam a Deus, eles amam e respeitam de uma forma mais intensa ao próximo. Quando ensinamos nossos filhos sobre Deus, eles se tornam cidadãos do reino dos céus e excelentes cidadãos neste mundo. Pessoas que vão fazer a diferença para a sociedade e que trarão orgulho para nós, alegria e que contribuirão para que os interesses de Deus para a sociedade sejam espalhados. Quero ler para você um outro texto que está no Salmo 78, versos 5 a 7, que diz o seguinte: Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Amigo ouvinte, seja um instrumento de Deus e coloque em ação este plano para o desenvolvimento espiritual de seus filhos. Para que, se Cristo não voltar antes, seus filhos também possam transmitir isso aos seus netos. Que Deus faça de você um pai e uma mãe de excelência. Que vocês, pelo exemplo acima de tudo, possam demonstrar pela vida de vocês que a vida de vocês é uma Bíblia aberta para ser lida pelos vossos filhos. Um abraço e até amanhã em nosso próximo programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos aprender com a Bíblia como podemos ser pais de Deus e que usam da maternidade, da paternidade como uma fonte, como um meio de discipulado. Ou seja, como que você, pai e mãe, pode usar da sua influência para tornar o seu filho um discípulo ou um seguidor de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que os pais precisam adotar algumas posturas para que possam ensinar os filhos, para que possam imprimir nos filhos o interesse pelas coisas de Deus, o interesse pela religião. Primeiramente, a Bíblia ensina que os pais e as mães
precisam governar os filhos com bondade. Vamos ler aqui para você, amigo ouvinte, o que está em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que pais e mães cristãos não vão ficar irritando seus filhos. Não vão fazer com que os seus filhos se afastem da religião ou se afastem de Deus por causa do comportamento duro dos pais. Pais cristãos precisam educar os filhos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor e precisam tratar os filhos como o Senhor trata os seus filhos, com muito amor, paciência e misericórdia. Além disso, a Bíblia diz que você e eu, que nós pais, devemos ensinar não apenas com bondade, mas também pelo bom exemplo. Vamos ler aqui o que está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 2. Tito, capítulo 2, versículo 2, nos mostra a importância de ensinarmos pelo exemplo. Esta frase, amigo ouvinte, que muitos pais de forma insensata usam, é a seguinte frase: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esta é uma frase absurda que revela a insensatez, a falta de prudência de alguém que se diz pai ou se diz mãe. Porque a criança aprende pelo exemplo, muito mais do que por palavras. E Tito capítulo 2, verso 2 diz assim: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Aqui neste contexto, o apóstolo ensina que os homens mais velhos deveriam, pelo exercício do autocontrole, servirem de exemplos para aqueles que são mais novos. Então, este princípio se aplica também aos pais. É por meio especialmente do exemplo que as crianças aprendem. Por exemplo, a forma como você trata a sua mulher, você estará dando ao seu filho uma base para que ele trate também a mulher dele no futuro. A forma como você trata o seu marido, você está dando para o seu filho ou para a sua filha uma maneira, diríamos assim, um padrão para que ele trate o seu cônjuge no futuro também. A forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com seus negócios, tudo isso de alguma forma é observado por seus filhos e eles vão aprender com você. Então você precisa ter em mente que você é um grande exemplo. Em Gênesis 18, 19, lemos o seguinte: Deus falando com Abraão: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então Deus quer que você seja um exemplo, que pelo seu exemplo você ensine os seus filhos. A Bíblia também ensina que vai chegar um momento em que nós precisaremos disciplinar os filhos. Isso está em Provérbios capítulo 29, por exemplo. Tem outros textos que falam sobre isso, mas Provérbios 29, 15 diz o seguinte: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Veja, a correção torna a criança sábia. Mas você não pode entender a palavra correção como se referindo apenas ao castigo físico, não. Nós podemos corrigir por meio de palavras, por meio do chamado castigo, ou seja, se a criança não aceita a instrução boa, privá-la de algumas coisas até que ela aprenda que todo erro tem uma consequência. E em último caso, obviamente, a varinha não vai matar ninguém.
desde que você não seja um abusador e nem uma abusadora. Pais que disciplinam fisicamente os filhos sem antes seguirem todo o processo de paciência, diálogo, são pais péssimos, são péssimos pais, não estão formando cidadãos para o reino de Deus, estão formando criminosos. Amigo ouvinte, se um filho seu decidir viver longe de Deus, que não seja por sua culpa, porque senão Deus vai cobrar isso de você. Se um filho seu decidir fazer o mal, que isso seja por livre e espontânea vontade dele, mas que não seja por sua culpa, porque Deus vai cobrar de você. Então pare com esta ideia, que eu sei que alguns ainda têm, de que filho bom é aquele que apanha. Não, isso é um bandidismo, não é assim que as coisas acontecem. Quando a Bíblia fala para não tirar a vara do filho, você percebe que a disciplina física vem em último caso. Primeiro a Bíblia diz para ensinar os filhos com bondade, diz Efésios 6,4. Depois a Bíblia diz para ensiná-los pelo exemplo, Gênesis 18:19. Ontem nós aprendemos sobre um plano de desenvolvimento espiritual dos filhos, em Deuteronômio 6:4-9, que envolve o quê? Repetição, paciência, e a disciplina física, de acordo com a Bíblia, vem em último caso. Uma disciplina física, uma varinha, não vai matar ninguém. Agora, você não está livre diante de Deus para disciplinar fisicamente seu filho ou a sua filha, se você não é um pai amoroso, se você não é uma mãe paciente, se você não é uma pessoa bondosa, se você não dá bom exemplo. Então há uma série de fatores importantíssimos a serem colocados em prática. E pode ter certeza, se você colocar isso em prática, muito raramente você vai precisar disciplinar fisicamente um filho. Eu, por exemplo, a minha filha mais velha, Yasmin, hoje ela está com 8 anos, fará 9 anos em setembro. A única vez que eu disciplinei ela fisicamente foi uma vez, quando ela tinha 4 aninhos, né? Depois de muito diálogo, muita paciência. Eu me lembro que ela estava chutando-me. Eu estava dirigindo e ela chutando o banco lá atrás. E ela brigava e berrava e gritava e não queria seguir viagem. E nós dois, minha esposa e eu, com muita paciência. Minha esposa deu mamar, fez isso, fez aquilo. Eu também. E nós conversando e dialogando, até que chegou um momento que eu tive que prometer a ela que ela continuasse chutando o papai não ia conseguir dirigir e ia ter que discipliná-la. E aí, depois que ela me testou para ver se eu ia fazer mesmo, dei uma pequena e leve palmadinha, ela levou aquele susto, chorou, tudo mais, e resolveu o problema. Nunca mais precisei disciplinar a minha filha. Minha filha vai fazer 9 anos, e de minha parte ela ganhou uma disciplina física uma vez só. Minha esposa, quem sabe, 1 ou 2 também, porque não foi necessário. Não é necessário. A disciplina física é só em último caso. E se você seguir as orientações bíblicas de educar com amor, com carinho, com paciência, lembrando que um dia você também foi criança e que gostaria que tivessem paciência com você, pode ter certeza, raramente você vai ter que usar uma varinha ou algum outro recurso físico. Mas se tiver de usar, é melhor usar do que depois ter que visitar um filho na cadeia por ele ser indisciplinado. Então vá à Bíblia, aprenda com a Bíblia, seja uma pessoa equilibrada e, acima de tudo, seja um pai e uma mãe amorosa. Seja um pai amoroso, uma mãe amorosa e que cumpra a sua palavra. Se você não cumprir a sua palavra, obviamente as suas crianças vão ver que você é uma pessoa frouxa de palavras e vão abusar de você. Então dê um exemplo de amor, mas ao mesmo tempo de boa firmeza, uma firmeza amorosa e paciente cumprindo com a sua palavra. Vamos amanhã continuar o nosso estudo e eu espero que você acompanhe o nosso estudo de amanhã. Um abraço carinhoso, Deus lhe abençoe e até lá. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Existem filhos que, mesmo tendo os pais ensinado tudo de bom a eles, acabaram decidindo-se por se afastarem de Deus.
A causa não é necessariamente dos pais, amigo ouvinte. A causa necessariamente não foi os pais. O detalhe é que os filhos, assim como os pais, têm vontade própria. E em último caso, por mais que você e eu ensinemos nossos filhos, os nossos filhos serão responsáveis perante Deus pelas decisões e pelas ações deles. Pode acontecer de um pai e uma mãe bondosos criarem filhos e algum deles decidir se afastar da fé ou decidir se afastar dos caminhos do bem. Isso porque os filhos têm decisões próprias, têm livre-arbítrio. Um pai perfeito ou uma mãe perfeita, entre aspas, não é garantia de que o filho não vai errar, não vai se desviar. Quer um exemplo? Existe um pai mais perfeito do que Deus? Não existe. Deus é o pai mais perfeito que existe. Deus ama com amor de mãe, com amor mais perfeito que existe. Porém, bilhões e bilhões de filhos de Deus voltaram as costas para ele. Você lê em Apocalipse 12 que Satanás envolveu uma terça parte dos anjos na rebelião contra Deus, e mesmo Deus sendo um pai perfeito, que inclusive ama como mãe, Deus não pôde evitar a rebelião e a apostasia deles. Então, se Deus, que é perfeito, não pôde evitar com que bilhões e bilhões de filhos dele, anjos, virassem as costas para ele, como que você vai se cobrar perfeição, diríamos assim? Como que você vai cobrar-se quando o seu filho tomar uma decisão errada? Não tem como. O nosso mundo é um mundo pecaminoso. E neste mundo pecaminoso, todos temos o livre-arbítrio. Infelizmente, muitos de nós não escolhemos exercer o livre-arbítrio da forma correta. Caso, amigo ouvinte, um filho seu tenha se desviado de Deus por culpa sua, aí, obviamente, você precisa pedir perdão a Deus e pedir perdão a esse filho. Eu vou lhe dizer o porquê. Pode ser que em algum momento você tenha instruído, tenha disciplinado, na verdade, o seu filho da forma errada. Talvez em algum momento você tenha abusado das palavras, talvez você tenha em algum momento abusado da disciplina física e tenha dado um tapa no rosto do seu filho. Um tapa no rosto não educa ninguém, ele transmite mágoa, ódio, raiva, pesar. Então, se em algum momento você fez uma coisa dessas, eu vou lhe dar uma sugestão e um conselho de irmão na fé. Telefone para o seu filho ou para a sua filha agora mesmo e peça-lhe perdão. Diga assim: filho, papai e a mamãe está muito triste porque certa vez eu dei um tapa no seu rosto, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter tido mais paciência com você, ou deveria ter disciplinado você de uma outra forma, com uma varinha, alguma coisa assim, mas jamais ter dado um tapa no seu rosto. Me perdoe por essa dor que eu causei, por essa dor emocional que eu causei em você. Talvez, amigo ouvinte, seja só isso que esteja faltando da sua parte, para que o Espírito Santo trabalhe no coração deste filho e ele se sensibilize novamente para com o Evangelho. Então, se você cometeu este erro, peça perdão, porque o Espírito pode usar o seu pedido de perdão para moldar novamente o coração do seu filho. Caso você não tenha feito isso e o seu filho decidiu mesmo assim errar, você precisa agora cercar seu filho com orações e com amor. Cerque o seu filho com orações, com amor. Trate-o sempre bem, com carinho e respeito. Imponha, obviamente, os limites, né? O seu filho tem que respeitar limites. Se vocês são de uma família cristã, o seu filho tem que entender que há limites de coisas a serem feitas e coisas que não podem ser feitas na sua casa, mas cerque o seu filho com amor, com carinho, com cuidado, com paciência. E não se culpe se você fez tudo aquilo que podia ter feito para que o seu filho não se tornasse um filho pródigo, um filho que se afastou dos caminhos de Deus. Outro detalhe, amigo ouvinte, o livro de Provérbios tem um princípio muito interessante.
de que por mais que um filho se afaste, se você deixou boas sementes no coração do seu filho, estas sementes da palavra de Deus estão ali para germinar continuamente e podem trazê-lo de volta ao lar. Provérbios 22:6 diz assim: ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Aqui não é uma promessa incondicional de que nunca um filho vai se desviar. Provérbios apresenta princípios, né? E aqui há o seguinte princípio, que se você ensinar os seus filhos, eles vão sempre permanecer num bom caminho. Caso eles decidam, pelo uso do livre-arbítrio, fazerem algo de errado, as sementes que você plantou no coração deles vão a germinar para que eles sejam cidadãos de bem e para que no futuro eles retornem à fé. Então, amigo ouvinte, não é o momento agora de você se culpar, não é o momento agora de você também investir todo o seu tempo e energia neste filho. Você precisa também cuidar dos demais, não é? Você não pode esquecer-se que você tem outros filhos e que eles também precisam da sua atenção. É tempo de você seguir a vida adiante, dar uma atenção a este filho, sem deixar de lado os outros filhos. E é muito importante que você cerque este filho ou esta filha com oração, com bons ensinamentos e especialmente com o seu amor. Cerque com o seu amor, ore, porque Deus é o ser mais interessado na salvação do seu filho. Pode ter certeza disso. E Ele está fazendo tudo aquilo que Ele pode para que este filho pródigo retorne para o lar. Faça a sua parte com tranquilidade, não se culpando, porque Deus, o grande Pai, está fazendo a parte dele. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, hoje eu quero lhe mostrar que mais importante do que darmos coisas para os nossos filhos é darmos a nossa companhia a eles. Eu sou um pai que gosta de dar bons presentes para as minhas filhas. Eu gosto muito de dar para as minhas filhas as coisas que as tornam felizes. Eu tenho um prazer, amigo ouvinte, de que quando eu trago um presentinho, um brinquedo, eu tenho um prazer de ver o sorriso, a alegria. É muito mais do que eu ganhar alguma coisa. Entretanto, amigo ouvinte, eu percebo na minha experiência de pai que o que mais impacta os nossos filhos não são os presentes que damos a eles, são os momentos que separamos para brincar com eles. Isto é muito mais impactante, isto é o que realmente marca uma criança. Então, no estudo de hoje eu quero incentivar você a continuar sendo o pai e uma mãe que dá presentes, porém, lembre-se, nenhum presente substitui a sua companhia. E eu quero refletir com você hoje numa citação muito bonita de uma educadora cristã chamada Ellen White. Ela escreveu no seu livro O Lar Cristão, página 266 e 267, o seguinte. Esse livro também é encontrado com o título O Lar Adventista, ok? Veja que interessantíssimo isto aqui que ela escreveu e que vai servir como um princípio para você internalizar, a fim de que você dê mais tempo de qualidade para os seus filhos do que presentes, mesmo que os presentes sejam sim muito importantes, mas a sua companhia é infinitamente mais importante. Ela escreveu o seguinte: vocês devem tomar tempo para falar e orar com seus pequenos, e não devem permitir que nada interrompa essa ocasião de comunhão com Deus e com seus filhos. Podem dizer às suas visitas: Deus me deu uma obra a fazer e não disponho de tempo para tagarelar. Elas devem compreender que vocês têm uma obra a fazer para o tempo e a eternidade. Sua primeira obrigação é para com seus filhos. Ellen White foi uma mãe muito missionária, muito dedicada ao Evangelho, e por isso ela tinha esta compreensão, desde o século XIX,
de que a primeira obrigação de um pai e de uma mãe é para com os seus filhos e não para com as visitas. Então ela diz assim que se você estiver, por exemplo, num momento de culto com seus pequeninos, falando a eles da palavra de Deus, orando com eles, ninguém deve perturbar, atrapalhar esses momentos. Veja que coisa interessante. Aqui nós percebemos que os filhos precisam primeiramente terem a nossa prioridade e, consequentemente, os filhos precisam sentir que eles são prioridades para nós, aquilo de mais importante que nós temos. E por que os filhos precisam sentir isso? Porque quando os filhos sentem que nós os priorizamos, que nós gostamos de estar com eles, isso constrói uma autoestima saudável. Isso proporciona saúde emocional para os filhos. E os filhos serão, no futuro, adultos saudáveis, equilibrados. Então, a companhia com os filhos e a prioridade que damos a eles faz com que os filhos se sintam importantes. E eu pergunto, amigo ouvinte, o seu filho, a sua filha, sente que ela é mais importante para você do que o seu trabalho? Sente que ele é para você mais importante que seus amigos? Seu filho e sua filha sentem que ele ou ela são mais importantes para você que o WhatsApp, que o Facebook, que o Instagram? Se a resposta for não, você está seguindo por um caminho muito perigoso. Você está demonstrando para os seus filhos que coisas são mais importantes do que pessoas. Você não estará construindo uma autoestima saudável para que o seu filho e a sua filha tenham uma saúde emocional equilibrada. Então mude. Se você está priorizando mais coisas do que os seus filhos, está mais do que na hora de mudar. Porque a sua primeira obrigação neste mundo é para com seus filhos. Deus quer que quando Jesus voltar, você possa dizer as palavras de Isaías 8,18. Eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Faça a sua parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia desta semana. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo e eu espero que você continue participando, continue divulgando, compartilhando esses áudios com outras pessoas que precisam. Um abraço carinhoso e até amanhã.